tudo bem? Eu sou Eliane, eu sou neuropsicopedagoga e hoje eu falarei sobre a importância da neurociência na educação. Alguém já ouviu falar sobre neurociência e neurociência na educação? Não faz muito tempo que nós começamos a ouvir esse termo neurociência. Então, o que seria? Neuro, estudo do cérebro, estudo do funcionamento do cérebro, como o cérebro funciona, e ciência. Então, é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro. E na aprendizagem? E na educação? Como que isso acontece? Então, a neurociência da aprendizagem, em termos gerais, é um estudo de como o cérebro aprende, quais as funções que ele exerce no processo de aprendizagem. Então, é uma forma de entender como as redes neurais são estabelecidas no momento que estamos aprendendo. Então, isso é neurociência da aprendizagem ou da educação. E também como esses estímulos chegam até ao cérebro, né? De que forma as memórias são consolidadas. Porque se não tem memória, não tem aprendizado. Então, para haver aprendizado, tem que ter memória. E como também, né, entra a questão da como que são armazenadas essas informações, também é uma questão de memória, como elas são consolidadas no cérebro e como como nós temos acesso a essas informações que são armazenadas no cérebro. Então, o que seria a aprendizagem? Dentro da neurociência, né? O que é aprendizagem? Então, a aprendizagem é um processo bem complexo de como o cérebro reage aos estímulos do ambiente, ao ambiente que nós vivemos, seja na rua, seja na escola, em casa, no trabalho, enfim, um ambiente ao qual nós estamos inseridos. Então, como que ele reage a esses estímulos? Reage de maneira positiva? Reage como? Como que são ativadas essas sinapses? Porque para haver aprendizado as sinapses têm que ser ativadas. O que são sinapses? São sinapses. São ligações entre os neurônios por onde passam os estímulos. Então, para que ocorra a aprendizagem, tem que ocorrer essa ativação das sinapses, para que ocorram os estímulos, né, entre os neurônios, tornando-se assim mais intensa a aprendizagem. Então, a cada estímulo novo que nós recebemos, a cada repetição de comportamento, de atitude, de determinada atividade que a gente faz, quando a gente quer que isso seja consolidado, né? Temos circuitos que passam essas informações que deverão ser consolidadas. Então, entra a questão da ligação entre os neurônios, onde passam os estímulos, que são as sinapses. Então, são nessas sinapses que são consolidadas a aprendizagem. São durante essas ligações entre os neurônios que passam esses estímulos. Isso é chamado de sinapse. Então, por isso que é muito interessante o uso de estratégias adequadas do processo de ensino e aprendizagem nas escolas, né? A questão ali do ensino prazeroso, do ensino significativo, uma aprendizagem significativa que faça significado para aquele indivíduo, para aquele sujeito. E também isso, o que acontece, provoca consequências, né? Consequentemente, provoca alterações na quantidade e na qualidade dessas conexões. Então, quanto maior for o estímulo for mais dinâmico e for mais prazeroso, quando o cérebro tem prazer em aprender, quando algo é fácil para ele aprender, não que seja fácil, mas que quando é passado de maneira mais lúdica, de maneira prazerosa, então o que acontece? Aumenta a qualidade e a quantidade dessas conexões acontecendo na aprendizagem.
a aprendizagem, né? Afetando o funcionamento do cérebro de maneira positiva e permanente e com resultados muito bons, com resultados muito satisfatórios, acontecendo o quê? A aprendizagem. Então, qual é o grande desafio para os professores hoje em dia? O grande desafio é possibilitar aulas que facilitem esse disparo neural, sendo algo prazeroso, algo dinâmico. Então, a sinapse e o funcionamento desses sistemas que haja esse disparo, né? Dessas sinapses e que esse sistema funcione. E sem saber, né, necessariamente, ali o professor em sala de aula, sem que ele tenha que saber se a melhor forma de seu aluno lidar com os objetos externos. Então, quer dizer que a melhor forma de lidar com isso é auditiva, visual e tátil. E vamos lá. Então, o professor ele não precisa necessariamente saber, né, se esse disparo, né, se é auditivo, se é visual, se é tátil. Porque quando acontece o ensino dinâmico, acontece o ensino prazeroso, acontece o que? Essas ligações sinápticas, essas ligações entre os neurônios que passam esses estímulos e, consequentemente, o indivíduo ele aprende. Então, outra grande descoberta da neurociência na educação é através de atividades prazerosas, que causam prazer e desafiadoras. Então, o disparo entre as células neurais acontece como? Acontece mais facilmente e as sinapses se fortalecem e redes neurais se estabelecem com mais facilidade. Então, quanto maior o fortalecimento das sinapses e quanto mais redes neurais se estabelecem, consequentemente acontece um aprendizado com maior facilidade. Porque o que acontece no nosso cérebro? Tudo que é mais fácil para ele aprender, tudo que é passado de maneira mais simplificada, mais lúdica, ele tem prazer em aprender, ele tem facilidade para aprender. Agora, tudo que é mais difícil, ele repulsa. Então, porque o cérebro ele tenta o tempo todo que é poupar energia, tudo que é mais difícil para aprender, o que acontece? Dispensa mais energia, mais cansaço mental. Então, ele procura sempre o que é mais sutil, o que é mais simples para aprender. Então, a aprendizagem tem que ser de maneira lúdica, de maneira prazerosa e de maneira simplificada. Então, todo ensino que tem um desafio ministrado de maneira lúdica, ele tem como efeito o quê? Como esse tem esse efeito, né? As aulas dinâmicas, o ensino desafiador, aulas dinâmicas, aulas divertidas, aulas ricas em conteúdo visual e concreto, onde o aluno ele participa, ele é um agente participante de todo aquele processo de ensino-aprendizagem. Ele não é só um mero espectador passivo, né, longe, enfim, ele participa da construção daquele conhecimento de forma ativa. Então, ele é questionador, né? Ele constrói o seu próprio conhecimento, ele não fica ali esperando que o professor passe tudo de maneira passiva. Então, ele fica totalmente ligado, antenado ali nesse processo de aprendizagem. E aí entra a questão da interação entre professor e aluno, essa construção constante, ativa entre os dois, essa criação. Então, construindo juntos essa aprendizagem, esse fazer, esse saber de maneira conjunta. Então, uma aula com esses tópicos que eu falei acima, uma aula envolvente, uma aula dinâmica, uma aula criativa, uma aula que envolva a imaginação, uma aula que envolva prazerosa, desafiadora, que envolva a participação constante entre professor e aluno,
faz o quê? É uma maneira assertiva, né? É uma estratégia assertiva onde o conhecimento científico e a educação caminham de lado a lado. Então, a educação entra nas questões dos conteúdos a serem ensinados e a neurociência entra com a questão da metodologia, um método de ensino dinâmico, envolvente, participativo, criativo, onde o aluno se sente pertencente e vai criando junto com o professor de maneira ativa. Então, a neurociência ela é uma grande aliada para o professor. Por quê? Através dela, o professor pode identificar, porque através dela o professor pode identificar o indivíduo, o seu aluno, o seu educando, como uma pessoa única, um ser único, como alguém que pensa, alguém que constrói conhecimento, alguém que atua, alguém que tem uma maneira própria de aprendizagem, única, uma maneira toda especial de aprender. Porque uma criança, por exemplo, que tem autismo, uma criança que tem TDAH, ela tem uma maneira diferente de aprender, não que ela não aprenda. Ela tem um outro jeito de aprender, ela tem outras técnicas de aprendizado que ela vai desenvolvendo, enfim, uma outra forma de aprender. Então, é muito interessante essa questão da neurociência auxiliar a educação, porque através do conhecimento da pessoa como única, como ser que tem suas próprias individualidades, o que acontece? Nós acabamos possibilitando a aprendizagem de todas as crianças, porque todos têm possibilidade de aprender, mas de maneiras diferentes. E nós não temos que colocar tudo no mesmo saco e de maneira totalmente homogênea, porque não é assim que acontece a aprendizagem. Cada um tem seu tempo, a sua maneira, a sua forma. Alguns são auditivos, outros são visuais, outros são mais táteis, e cada um tem seu jeito de aprender e está tudo bem. Então, o que nós temos que adequar essas maneiras diferentes de aprender e possibilitar a evolução desses indivíduos na área da aprendizagem. Então, quando estudamos neurociência e vamos desvendando, né, e vamos decifrando, porque o cérebro é um mistério, e vamos decifrando a maneira como se aprende, a neurociência, o que acontece? Ela possibilita ao professor, hoje em dia se fala em neuroeducador, muitos conhecimentos interessantes, solidificados já, sobre como a aprendizagem acontece, como ela é processada, como a memória acontece, a questão de esquecimento, de humor, como o humor interage na aprendizagem, o sono, a atenção, o medo. Então, tudo isso fica mais perceptível para o professor em sala de aula, o neuroeducador, né? E com isso ele vai conseguir lidar melhor com as questões de aprendizagem. Por que certo indivíduo não está aprendendo? O que está acontecendo com ele? Então, isso é incorporado ao conhecimento do professor, né? A outra questão importante no desenvolvimento infantil, né? E lá desde a infância, como que esse cérebro aprende, como que se desenvolve esse cérebro, e todas essas questões que estão envolvidas na aprendizagem dos alunos, dos acadêmicos. Então, um professor que se qualifica, que se capacita com um método adequado, com um método que tem embasamento científico, então, o que acontece com o método de ensino e uma família que facilita essa aprendizagem são questões fundamentais para todo o conhecimento que a neurociência nos traz, né? Para viabilizar todo esse conhecimento que seja efetivo, porque entra a questão da família, a abertura da família, e a questão da escola, de buscar esse conhecimento, de passar esse conhecimento. Então, eles têm que trabalhar juntos, família e escola sempre têm que trabalhar juntos.
interagindo, né? Sempre interagindo com essas famílias e sempre pensando em quais são as características dessa criança, desse indivíduo, como que esse cérebro aprende, porque nós aprendemos de maneiras diferentes e nós temos ali as habilidades, as várias habilidades que já foi falada por Gardner, e temos que respeitar essas questões para que todos tenham acesso ao conhecimento, todos tenham acesso à aprendizagem. Então, a neurociência, o que ela habilita? Ela habilita ao professor, ao educador, a ampliar ainda mais as suas condições de educador, suas habilidades educacionais, e abrindo portas, abrindo uma nova estrada, portas para o campo do aprendizado e a transmissão de saber, a transmissão de conhecimento, porque conforme a ciência vai evoluindo, vai avançando, novas descobertas são feitas, novos conhecimentos são produzidos para facilitar todo esse processo de ensino-aprendizagem nas escolas, né? É isso, um grande abraço e até a próxima!